A cara. Parece um pimentão. Pode, gente. Pode, gente. Pode, Carol. Presidente, sobre a ida do filho do senhor dos Estados Unidos, o porquê? Não é ida, é permanência. Permanência, isso. Ele resolveu ficar lá, fazer seus contatos, né? Buscar maneira de colaborar para que o país volte à sua normalidade democrática. Eu também entendo que apenas internamente não temos como sair dessa situação que nos encontramos no momento, onde uma pessoa é dona de tudo. Tá? Qualquer um entra no seu inquérito, por qualquer motivo, e é dono da vida e da liberdade dessa pessoa. Como, por exemplo, estou sem passaporte. Você quer sou réu, não tenho passaporte. Isso é uma injustiça muito grande. E ele tem essa preocupação de continuar lutando então, por liberdade para o seu país. Lá fora, no meu entender, tem muito mais, pode ajudar muito mais lá do que aqui dentro. Essa posição de pedir asilo, ninguém falou em asilo ainda. Por caso, ele pede, o Trump dá imediatamente para ele. Não tem a menor ideia, conversa sempre com ele, apoia essas medidas, a decisão foi dele. Eu parabenizei pela coragem, foi um momento difícil, é para nós também, né? Eu fico longe de um filho meu, 2 netos, esposa dele. Tá? Estamos privados desse convívio, mas lá, repito, tem mais chance de mais oportunidade de lutar por liberdade para todos nós. Presidente, qual seria o receio do Eduardo exatamente? Eu não converso com os filhos, Fabrício tenta falar. Qual seria o receio do Eduardo? Ele disse não falo contigo, foi isso? Não. Ele tava tentando terminar, acho que a frase. Ele ignorou o Fabrício, mas não chegou a falar eu não falo contigo. Ele vai berrar com o Fabrício em um momento. Tá? Vou seguir. Olha, isso é normal, berrar com o Fabrício é normal. Acusado, né, de crime de lesa pátria. Ou seja, eu vejo, por exemplo, aqui em alguns países, como a Venezuela, Maria Corina e capricho ilegível. Por quê? Com a acusação, atos antidemocráticos. Aqui qualquer coisa virou atos antidemocráticos. Até uma pessoa importante, o governo disse há pouco tempo que atacar uma instituição é atacar a democracia. Vai, Fabrício. Ele tá com medo, cara. Ele tá visivelmente com medo. Tá. Olha, eles vão ter uma prova, agora uma oportunidade, dia 30 agora desse mês, já que eles marcaram, um grande ato, segundo eles, em São Paulo. Vamos ver quantas pessoas vão votar na rua lá. E na semana seguinte, tem um ato nosso, né? Continuar o que nós fizemos no Rio de Janeiro. Com a licença do deputado, o PL abre mão da vaga na Comissão de Relações Exteriores. A comissão continua sendo nossa, deve ser o Felipe Barros, indicado para a sua presidência. Não, deputado Zucco? Era o Zucco, mas o Zucco continua na liderança da... O Bolsonaro fala uma coisa aqui, tá? Tinha sido dito, né, Viário, a gente estava vendo nas notícias, que era o Zucco que ia ocupar o espaço do Eduardo. Só que ele disse que é o Felipe Barros. O Zucco continua na vice-presidência da liderança do PL. A minoria na oposição. Bolsonaro, ainda existe algum... O deputado Zucco que desistiu por Eu converso com isso, eu considero como meus filhos, tem dado meus filhos. Eu converso com todos eles. Vai, Fabrício. Nada é imposto, a gente conversa, bate-papo. Sem problema nenhum. Presidente, você ainda... Todos têm consciência de que estão fazendo o melhor para o seu país. Você ainda acredita que o projeto da anistia pode ser aprovado? Olha lá. Uma boa pergunta, né? Quem são essas pessoas que seriam anistiadas? São pessoas humildes. Né? Pessoas, mães, pais. Ele está em pânico, né, Gustavo? Jovem, tem filho pequeno e dorme e acorda sem abraçar seus filhos. Ele subiu o tom de vermelho durante a entrevista. A Estado da Liberdade. 2 anos preventiva, está sendo julgado agora em plenário virtual. Que julgamento é esse? Que o juiz não ouve a voz do advogado para decidir? Não tem um contraditório? Não tem o devido processo legal com fora das pessoas? Não é o Supremo Tribunal Federal, como o meu também não é. Então, está tudo deturpado no Brasil. E exatamente por aqui. Eles falam tanto em defender a democracia que pisoteiam a democracia o tempo todo. O que o senhor espera do julgamento nesse mês? Entendeu? O julgamento vai ser se eu me torno réu ou não, né? Agora te pergunto, são 4 tipos penais também. Um é dano de patrimônio. Alguém acha que eu quebrei alguma coisa aqui? Mas tem certeza que eu não quebrei. Estava nos Estados Unidos. A outra, organização criminosa armada. É outro absurdo.
Comprando uma arma por aqui. Outra, tentativa de mudar o Estado Democrático de Direito. No domingo, o Lula, lá em Araraquara, por que Araraquara? Terra do Edinho. O Edinho tinha acabado de deixar a prefeitura lá. E o coração dele é muito grande, né? Foi num domingo para lá. Ele não foi na capital do Rio Grande do Sul, a não sei para tirar fotografia um mês depois. Tá? Foi para lá para fugir do que estava sendo armado aqui no Brasil. Cadê as imagens da justiça? Flávio Dino, se o golpista era eu, mostra as imagens. A minha teoria de ontem, Pedro. É um processo totalmente se cagando. Viciado, né? A cara do Flávio é pior que a dele, às vezes, viu? Felipe Martins foi preso 6 meses. Não, o Flávio tá em pânico. Por ter saído do Brasil no meu avião dia 30 de dezembro de 22. Eu fui chamado 5 vezes para depor da PF, até por importunação da baleia, fui em São Paulo depois. Por que não me chamou também para perguntar se o Felipe Martins estava no meu voo ou não? Com toda a certeza, prenderam o Felipe, olharam para a cara dele, olha, vai ficar aí um mês preso e vai assinar a delação pronta, feita por nós. Qual foi a delação do Cid? Mesma coisa. Ameaçando o pai, esposa e filhos. E com imagem, inclusive. E deixa claro, a nossa defesa pediu o vídeo, como diz na lei. Vai lá. Ele foi para as cabeças, hein? Foi. Estão fazendo delação forjada. Estão fazendo o cacete. Meu passaporte está confiscado. Não, mas pior que isso. Ele tá acusando o Supremo de fraudar uma delação premiada. Sim. Agora tem uma coisa interessante, né? Ele não foi para as cabeças em Copacabana. Essa é uma não. Aquele discurso ele não consegue controlar direito, né? Em Copacabana, só o Malafaia foi para as cabeças. E para não dizer que o Flávio não foi, o Flávio só se perdeu uma hora que ele falou que nós temos que combater o alexandrismo. Tirando essa frase do Flávio, tirando essa frase, o Flávio também não foi para as cabeças. Todos eles se mantiveram falando apenas da anistia e não atacaram ninguém, nem o Bolsonaro. Se bem que o discurso do Bolsonaro ele se perdeu do início ao fim, né? No discurso dele. Mas ele falava de A e depois falava de R. Mas ele tá muito desorientado, viu, Viaro? Não, mas Viaro, mas calma aí. Ó, mas todos nós falamos aqui, porque estava todo mundo apreensivo, porque muita coisa poderia mudar de acordo com o resultado da manifestação no domingo. Sim. O ele vai gritar com o extremamente Fabrício. Negativo. Então, assim, lidar com lá, você tem uma orientação para o lugar, esperando tudo, só que mudou tudo em 24 horas, em menos de 24 horas. Agora, eu tenho uma tese que eu ainda não consigo sustentar, porque ainda me faltam alguns elementos, mas eu tô otimista que eu vou sustentar. Essas manifestações que são organizadas pelo Malafaia, o Malafaia pensa mais nele do que no movimento, do que no Bolsonaro, do que em todo mundo. Eu digo mais, Viaro, ele tá fodendo o Bolsonaro. Tá? E por que eu tô falando isso? Porque desta vez eu pude ver em loco a quantidade de pessoas do Malafaia lá. O número de pessoas que, quando o Malafaia parou de falar, foram embora. Não ficaram. O número de pessoas que estavam lá, que estavam orando, mão erguida, porque entre o discurso de um e o outro botavam hinos de louvor, não música gospel, hinos de louvor. Botavam hinos, aqueles hinos bem, Gustavo, de igreja pentecostal dos anos 70. Tá? Caralho, sabe, aqueles hinos que a velha guarda que gosta de ir na igreja e ouvir os hinos. Né? Hino da harpa. Exatamente. Então botava os hinos e o povo ficava com a mão erguida orando. Então o Malafaia está se autopromovendo com essas manifestações que ele organiza e cagando pro resto, cara. Mas esse negócio do protesto é o que vai fazer o Bolsonaro gritar com o Fabrício. Posso dar só? Vamos lá. Senão a gente não vai ver inteiro. Vamos lá. Na delação do Cid, desde a qualificação do mesmo até o encerramento do depoimento. E não esses pedaços, né? Que foram colocados para fora. Afinal de contas, o Cid disse que eles queriam que eu falasse o que interessava para eles, não é verdade. O Cid, então, a delação do Cid foi mediante tortura, ninguém tem dúvida disso. Cara do Inclusive, Flávio, quando se bicho. fala em Eduardo, Estados Unidos, Mediante tortura, cara. publicado pela
pela Folha de São Paulo, do Grêmio. Um dos momentos, o juiz auxiliar, Alexandre Moraes, diz para o Tagliaferro: o ministro quer o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, não está conseguindo me pegar, vou pegar Eduardo. É igualzinho lá na União Soviética no passado. Não encontrou o cara, e cada pega a mulher, pega os filhos. Esse é o clima, esse é o momento que nós temos no Brasil. Democracia é respeitar o direito do próximo, é o devido processo legal. Tá? E não o que está acontecendo no momento. Qual é o meu fórum? Porque o do Lula foi Curitiba, o meu tem que ser última instância. Nem o plenário quer que seja a primeira turma. O julgamento será justo? Eu já tive problema pessoal com o Flávio Dino quando éramos deputados aqui na Câmara. Ele me processou. Então, o processo legiu contra mim quando era governador, lá do Maranhão. O próprio Alexandre de Moraes também. Ele vai continuar sendo tudo. Ele é juiz, interroga, ele decide quem vai ser interrogado, ele, apesar da delação premiada, não poder participar, participa, ameaça, tudo. É isento, não é? Em vários momentos é citado ele como vítima. O vítima, né, vai julgar a mim? O julgamento será isento? Chora, Bolsonaro. Para mim seria muito mais fácil, melhor estar do outro lado. Se chorasse agora, me convenceu. De Deus e da verdade. Bolsonaro, os atos tiveram um número menor do que o esperado. Os atos de domingo tiveram um número menor do que o esperado. Tá. Quase 3 milhões de pessoas assistindo pela internet. Tá bom isso ou não? Mas as lives do Lula davam 5 mil por semana. Mas você acha que o fato de ter pouca pessoa presencial... O que é pouco? Você... Tem a USP, né? O pessoal da USP estava lá, já sabe. O senhor acredita no dado da PM? Em São Paulo. Quem acredita na USP? 3 mil, tá bom? Você acha que é pouca gente? Você acha que é pouca gente? Num domingo, o pessoal tem... Num domingo? Sair do Rio de Janeiro, dado ao sistema de... a violência que existe lá, graças a uma DPF, né? O ministro proibiu a Polícia Militar de agir em comunidades. São Paulo agora vamos fazer o retrato. Dia 30 de março tem a esquerda, dia meia dúzia de abril tem a nossa. Só que vai ter mais pessoas do que teve no último? Vamos ver na hora. O pai dele já ofereceu tudo. Não faltou gente para ligar para mim. Está pronto para ajudar o que for necessário. Não vai ter problema não, se Deus quiser. O que seria quanto tempo? Não tenho a menor ideia. Vai, o que for necessário para restabelecer aqui aonde aqui no Brasil. Foi difícil ver seu filho sair? É lógico que é duro. Ninguém quer, apesar da idade dele, 40 aí. Ele não sabe a idade do Eduardo. Fizeram 3. O que é o valor da gente? E sobre as conversas das eleições presidenciais do ano que vem? Como estão? Eu sou candidato. Pergunta por que eu estou elegido. É justo estar elegido porque se reuniu com embaixadores? Não é justo, né? O que eu... Mas, peraí, cara, ele é o maior injustiçado desse país, cara. É um coitadinho. Ele não fez nada, é tudo invenção. Uma live minha, onde eu dissequei o inquérito 1361. E vocês não pediram esse inquérito 1361 via live ainda não? Ele falando que os jornalistas não apuraram, entendeu, Viara? Acaba com sim, eu vi. Sobre esse tipo de votação nossa. Eu não vou falar, porque no dia seguinte da live, Alexandre Moraes determinou o quê? Confidencialidade do inquérito. O que apura esse inquérito? Fraude na minha eleição de 2018. Eu, deputado de baixo clero, sem dinheiro, sem partido, fraudei a eleição de 2018. E em 2018, como eu ganhei, fizeram um inquérito para tentar me tirar e botar o Haddad. Do lado de cá, quando a gente peticiona o TSE, em novembro de 22, ele é indeferido no dia seguinte, ele nos dá uma multa de 22 milhões de reais. Cara, ele tá constipado. E daí a justificativa de conversar outros mais de 27 anos. Para a gente poder tirar dúvida que tínhamos por ocasião das eleições. Você sabe que a lei eleitoral tem que ter a validade um ano antes das eleições. E as resoluções, 6 meses antes. Por que o TSE, o Alexandre Moraes presidindo, fez uma resolução entre o primeiro e o segundo turno em 22? Derrubando mais páginas ainda da direita. Fizeram de tudo. O TSE botou mão pesada no período pré-eleitoral. Eu não podia mostrar a imagem do Lula defendendo aborto.
defendendo roubo de celular para tomar cervejinha, abraçado com ditadores pelo mundo Mentira! todo. Não podia botar imagem do 7 de setembro. Não podia botar imagem do enterro da Rainha Elizabeth. Eu falando na ONU.